Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E este é o canal Vozes do Subsolo. E desde já eu peço que você deixe o seu like, compartilhe, comente e se inscreva no canal para que eu e o YouTube entendamos que este canal é importante e deve continuar, né? Bom, hoje a gente vai dar sequência a um vídeo de uma série de alguns vídeos que estamos fazendo sobre o capítulo 2 da obra de Nikolai Berdyaev, O Espírito de Dostoiévski. Mas antes de começar o vídeo, eu só vou falar um pouquinho com vocês o seguinte. Se a pessoa quiser ver, só ouvir este vídeo, tá ok, tá, gente? Não é porque. Por que eu tô falando isso? Porque eu fiz lá no canal as playlists, né? Então a gente tem a playlist dos demônios, a gente tem playlist do Eterno Marido, do Idiota, temos a playlist é, Demônios, Idiotas, o Eterno Marido e a de Berdyaev, justamente, porque já temos uma sequência de 3 vídeos do primeiro capítulo e mais essa próxima sequência de vídeos. Mas isso não quer dizer que você não possa ver um vídeo só e pronto, né? Então, o que eu quero dizer é que o conteúdo ele é selecionado por mim de maneira com que cada vídeo possa ser um vídeo independente, que a pessoa vê só um vídeo e dali ela extrai bastante coisa. Vou tomar um gole de café, gente. Então, isso é muito importante, tá? Que vocês saibam que. Mas se você é um fanático por Dostoiévski e quiser seguir uma playlist, temos aí já várias no canal, tá bom? Bom, então hoje vamos com essa sequência aí do capítulo 2 do livro do Berdyaev, um livro maravilhoso, tá, gente? Eu sou muito fã, porque além dele escrever, como eu já falei em outros vídeos, muito bem, além da forma ser uma forma totalmente poética, literária, ao extremo, o conteúdo é muito, muito original, né? Então, assim, aqui a gente vai fazer vídeos de vários teóricos e muitas vezes a gente pode até não concordar com o teórico ou achar que o teórico, enfim, a gente pode achar qualquer coisa, mas o importante é dar a visão geral desses teóricos aprofundada para que vocês possam aí, enfim, até escolher, conhecendo um pouco o teórico, escolher qual teórico quer se aprofundar, quer ler mais e tal. Então, no momento estamos fazendo do Berdyaev, mas terão aqui vários vídeos também de outros teóricos que possam ter até visões opostas, né, ao do Berdyaev. Inclusive vou trazer teóricos que falam mal de Dostoiévski, ainda que eu acho Dostoiévski perfeito e que eu fico com raiva de quem fala mal dele. Eu vou trazer aqui também, desde que seja uma crítica com fundamento ali para gente, enfim, para a gente fazer exatamente o que Dostoiévski faz, né? Rechear esse canal de vozes, né? E de contradições, né? Vamos lá então. Bom, no vídeo anterior ficou ali estabelecido que o único tema de Dostoiévski é o homem e o destino deste homem, né? E que os romances de Dostoiévski, eles se organizam aí em torno de o que ele chamou, o Berdyaev, de figuras enigmas, né? Então, ali tivemos vários exemplos de figuras enigma, mas assim, não vou aprofundar porque já tem isso no outro vídeo, né? Então agora a gente vai assim avançar um pouquinho, né? E o Berdyaev ele avança colocando o seguinte questionamento, né? De que jeito o Dostoiévski ele vai estudar o homem, né? E a resposta aí, como sempre, neste pensamento tão original desse teórico, é sempre surpreendente, né? Então, para Berdyaev, o Dostoiévski é, antes de tudo, um grande antropólogo, né? E um experimentador da natureza humana. Ele descobre como que uma ciência nova do homem, né? E aplica a ela um método de investigação que ninguém antes tinha usado, segundo Berdyaev, né? E aí ele cria um nome para isso que eu achei muito, muito interessante, que é ou é uma ciência artística ou é uma arte científica, tá bom? Bom,
É a arte de Dostoiévski, então, funcionando como uma ciência, né, uma espécie de ciência que vai estudar a natureza humana nos seus recantos aí mais interiores, sem fundo, na sua extensão máxima, né? Uma arte que vai pôr a nu, né, as camadas mais profundas da alma, aquelas mais bem enterradas que de fato ninguém quer mostrar, né? E como é que ele faz esse estudo, né? Aí o Berdyaev vai dizer que que o Dostoiévski ele vai fazer uma experiência, né? E ele usa essa palavra experiência no sentido de experimento de laboratório mesmo, tá, gente? Então, ele diz que o Dostoiévski ele vai submeter a personagem, né, o homem, a uma experiência. Ele coloca a personagem em condições excepcionais, em condições extremas. E aí ele afasta dessa personagem tudo aquilo que é exterior a ela, né? Ele vai tirando as camadas de fora e vai solapando todas as bases sociais, todos os apoios que a sociedade daria, né? E vai deixar esse homem sozinho e sem chão. Então, este vai ser o experimento, né? E aí, o Berdyaev vai dizer que isso é um método de arte dionisiana, né? De Dioniso, né? Que é o deus grega. E eu não vou entrar muito a fundo nisso, né, gente? Só vou dar aqui uma explicação rápida, né? Esse deus grego do êxtase, do vinho, do descontrole, da embriaguez, né? Uma arte dionisiana é uma arte do arrebatamento, onde não há calma, onde não há medida, né? Então, só por alto, né? Então, enquanto Dostoiévski penetra nas profundezas misteriosas dessa natureza humana, ele não entra sozinho e não entra frio, ele entra num turbilhão, né, num redemoinho. E ele vai aí arrastar este leitor para esse redemoinho, né? E aí o Berdyaev vai dizer uma coisa muito interessante, né? Que nessa antropologia em movimento do Dostoiévski, nunca nada vai estar parado, né? Como um objeto numa mesa. Não, é um estudo em que tudo que se revela vai estar numa atmosfera de êxtase, de fogo. O Berdyaev adora essas metáforas, né? Agora, o Berdyaev diz o seguinte, que essa obra ela só vai ser compreensível, gente, ela só vai ser inteligível para quem se deixa, no caso o leitor, né, arrastar para dentro desse furacão. Então, quem lê assim, afastado, não vai entender, não vai, né? Só entende quem entra na tempestade junto com as personagens, né? E é por isso que às vezes Dostoiévski é tão. As pessoas acham que é difícil, que é muito pesado, né? Porque nem todo mundo quer ser arrastado aí nesse furacão. Então, nada ali é petrificado, é gelado, tudo é dinamismo, tudo é movimento, e mais uma vez o Berdyaev usa suas imagens, né? Ele fala que é uma torrente ininterrupta de lava, né? De lava ardente, né? Um rio de lava que não para. Então, o Dostoiévski vai então vai conduzir o leitor, opa, deixa eu me ajeitar aqui, conduzir o leitor aos porões aí, os porões escuros, né, que estão dentro do próprio homem, né? Então ele vai nos conduzir por essas trevas espessas, né? Mas tem um objetivo, né? Dentro dessas trevas, para ele, para o Dostoiévski, deve brilhar uma luz sempre, sempre. O Dostoiévski ele quer fazer essa luz jorrar lá do fundo desse local escuro e terrível, né? E aqui chega uma parte importante que é a questão da liberdade, né? Dostoiévski ele toma o homem, ele torna, né, o homem completamente livre, né? Um homem que escapou, digamos assim, da ordem do universo. E ele acompanha o destino desse homem dentro dessa liberdade, né? Ele quer descobrir até onde essa liberdade vai levar esse homem. E é isto que interessa a Dostoiévski acima de tudo, né?
o destino do homem que tem a liberdade nas mãos e se perde nela, né? O homem que, tendo essa liberdade, sendo livre, se perde fatalmente no seu livre arbítrio, né? Arbítrio aqui entendido como a vontade própria levada aí ao extremo, né? Ao extremo absoluto, né? Um eu que está acima de qualquer coisa, né? Então é a liberdade que vira um desafio, com certeza, e também uma destruição. Só um minutinho. Então, gente, para o Berdyaev, é só nesse ponto que a profundidade da natureza humana ela vai aparecer de verdade. E o segredo dessa profundidade, ele não se revelaria numa vida normal, cotidiana, tranquila, bem plantada ali num chão firme, não, de jeito nenhum. Esse segredo, ele só aparece no momento em que o homem se levanta contra essa ordem do tudo estabelecida no universo, né? Contra essa harmonia, no momento em que ele se arranca da natureza e corta as próprias raízes e mostra o seu arbítrio, né? É só aí que o destino desse homem vai aparecer e vai interessar Dostoiévski, né? E o que acontece com esse homem, né? O Berdyaev diz que o desertor da natureza, né, ou seja, aquele que abandonou a sua vida organizada e que se joga ali no purgatório e no inferno da cidade, é ali que tudo vai acontecer. É ali na cidade que ele vai percorrer este caminho aí de sofrimento e vai pagar por essas escolhas, né? Então a cidade ela volta aqui, mas agora como um verdadeiro purgatório, um verdadeiro inferno, né? Como o lugar onde a liberdade mal usada, ela vai ser só expiação, né? E é nesse ponto que o Berdyaev faz a passagem aí bem interessante no capítulo, né? Ele diz que é muito instrutivo a gente comparar a concepção do homem em três gigantes da literatura: Dante, Shakespeare e o nosso gênio Dostoiévski, né? Três autores, três épocas, três ideias completamente diferentes do que é o ser humano, né? E acompanhar essa comparação é entender o lugar único de Dostoiévski dentro dessa história, né? Aí o Berdyaev começa falando um pouquinho de Dante, né? Então ele diz que para o Dante, assim como para o filósofo Tomás de Aquino, né? O homem é uma parte orgânica, né? Orgânica da ordem objetiva do mundo, né? É uma peça dentro desse cosmos, né? Então o homem ele é um degrau dentro de uma hierarquia do universo, né? Então acima dele vai ter o céu, abaixo dele está o inferno, né? E nessa visão, o Deus e o demônio são realidades que pertencem a uma ordem do universo, a uma ordem imposta ao homem de fora, né? Então, os círculos do inferno, né, com todos os seus tormentos na Divina Comédia, eles servem então para confirmar que essa ordem divina ela existe, objetiva e ela é vista de fora, né? Ou seja, em Dante, o céu e o inferno, eles não estão dentro do homem, né? Não se revelam nas profundezas da alma, né? Eles são dados ao homem, prontos, de fora, e tem uma realidade tão concreta quanto a das coisas do mundo material, né? Então é a concepção medieval do mundo, em que Dante foi aí um intérprete absolutamente genial, né? É uma concepção que foi herdada lá do mundo antigo, né? O homem sentia acima de si um céu com a sua hierarquia e abaixo de si o inferno. Então, essa fé, o Berdyaev diz, ela só foi abalada num outro momento, que é o momento da renascença.
É da renascença que vem uma concepção de mundo totalmente nova, né? E começa então a era do humanismo, né? Em que o homem se afirma e se fecha dentro do mundo da natureza, né? E aí acontece uma coisa curiosa, né? O céu e o inferno se fecham diante desse novo homem. Mas, em compensação, vai se abrir para ele o infinito, né, gente? O infinito dos mundos, né? Acaba um cosmos único com a sua hierarquia, né? E surge um céu, o quê? Um céu astronômico, né? Infinito, vazio, né? Por sinal, que não tem nada a ver com o céu de Dante, né? E esse infinito vazio, ele dá o quê? Dá medo, né? Então, Berdyaev lembra lá do terror que o pensador Pascal exprimiu diante do que ele chamou de espaços infinitos, né? Infinitos, né? Então, o homem que se sente aí perdido nessas solidões, sem limite, num universo que já não tem uma organização, né? E o que ele faz, este homem? Ele se refugia dentro de si mesmo, né? Então, entra no... o homem ele vai entrar no seu próprio ali psiquismo, né? No mundo interior da sua mente. Ele tem medo de se soltar da terra, ele tem medo daquele infinito que para ele é estranho, né? Então é o período humanista aí dos tempos modernos. E o grande gênio desse mundo, claro, é o genial Shakespeare, né? A obra de Shakespeare, segundo Berdyaev, vai revelar pela primeira vez o mundo das paixões humanas, cheio de potência, de energia, fervendo com o jogo dessas forças do homem, né? O céu e o inferno de Dante já desapareceram aí, mas há um limite nesse caso. Então, esse limite seria que o humanismo ele vai se voltar para o mundo psíquico do homem, né? E não para o mundo espiritual. Para a mente e não para as profundezas aí do espírito, né? Segundo Berdyaev. Então, por isso ele diz que o homem aqui fica na periferia da alma, fica na borda, né? Esse homem renascentista, ele renunciaria aos centros espirituais, né? No fundo de tudo. E Shakespeare, então, é esse psicólogo, né, maravilhoso, foi o psicólogo dessa arte humanista, né, o maior conhecedor da alma humana, mas da alma na superfície psicológica. E aí chegamos a Dostoiévski, né, numa outra época, num outro estágio aí da humanidade. Em Dostoiévski, né, o homem também já não vai pertencer àquela ordem cósmica lá, objetiva do mundo de Dante. Isso ele herdou da era moderna, né? E durante todo o período moderno, o homem tinha tentado ali se fixar na superfície da Terra e se fechar num universo ali puramente humano. E Deus e o demônio, o céu e o inferno tinham sido ali empurrados, né, gente, empurrados para longe, né, para uma esfera daquilo que a gente não pode conhecer, né, do incognoscível, né, até se perderem aí, né, em toda essa realidade. E aí o Berdyaev diz que acontece uma coisa grave. O homem, neste caso, ele virou uma criatura plana, com apenas duas dimensões, né? E ele perdeu aí a dimensão da profundidade, sobrou a alma só na superfície, né? O espírito é como se o espírito tivesse evaporado. Mas um dia ele diz que a festa acaba, né? E as forças criadoras e a alegria que tinham marcado lá o Renascimento, elas se esgotaram, né? O homem começou a sentir que o chão embaixo dos seus pés não era tão firme quanto ele imaginava. Bom, e aí começou a se manifestar a existência
do tal e famoso, né, subsolo dentro do homem, né, um subsolo de natureza vulcânica, né, como um vulcão adormecido, né. Então abriu-se aí um abismo no fundo do próprio homem, né. E é dentro desse abismo que Deus e o demônio, o céu e o inferno vão se revelar de novo, né? Vão se revelar. Só que de um jeito totalmente diferente do de Dante, não como uma ordem ali objetiva imposta de fora, mas como um encontro com as profundezas mais altas aí do espírito, né? Como uma realidade que vai ser descoberta por dentro, né? E é exatamente aí que está a obra de Dostoiévski, segundo o nosso Berdyaev, né? Então, nela, na obra de Dostoiévski, o homem vai ocupar um lugar completamente diferente do que ele ocupava tanto em Dante quanto em Shakespeare, né? E o homem aqui, ele não é uma peça de uma ordem imutável e objetiva, né, como em Dante, e também não fica parado na superfície ali da alma, só naquela superfície psíquica como em Shakespeare, né? Em Dostoiévski, a vida espiritual ela é devolvida para esse homem, né? Então o espírito estaria de volta, mas o homem reencontra esse espírito dentro de si mesmo, né? Na sua própria profundeza, né? E atravessando aí trevas, purgatório e infernos interiores, né? Então, por isso, o caminho de Dostoiévski é um caminho imanente, né, à vida espiritual e não necessariamente transcendente, né? Imanente aqui querendo dizer por dentro, né, de dentro, né? O sagrado não desce de cima pronto, ele é encontrado no fundo do próprio homem, depois de uma descida ao inferno de si mesmo, né? Mas o Berdyaev ele faz uma observação para não ter uma má interpretação, né? Dizer que o caminho do Dostoiévski é um caminho imanente que passa aí por dentro do homem, não quer dizer que ele tenha negado qualquer realidade transcendente, de forma alguma, né? Não quer dizer que ele tenha negado Deus lá em cima, né? Quer dizer apenas que para se chegar a Deus, o homem de Dostoiévski precisa primeiro descer até o fundo dele mesmo, né? E é aqui que a gente encerra este segundo vídeo, tá? Então ficou traçada essa comparação aí, né? O homem como peça do cosmos em Dante, né? O homem das paixões na superfície da alma em Shakespeare e o homem que desce ao próprio abismo em Dostoiévski, tá bom? Aí no próximo vídeo a gente segue entrando aí nos próximos temas que o Berdyaev vai desenvolver. Então, agradeço muito a vocês e até o próximo vídeo.